Olá, queridos alunos dos primários. Estamos aqui para recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. E essa lição, então, é a continuação das outras lições que estamos estudando nesse trimestre. A gente está vendo toda a história de Jacó. Jacó, como vocês sabem, era filho de Isaac, Isaac e Rebeca. E Isaac e Rebeca tiveram dois filhos, filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Só que Esaú nasceu primeiro, nasceu alguns segundos antes de Jacó. E por causa disso, por ele ter nascido primeiro, ele teria direito à primogenitura, que era algo muito importante naquela época. Porém, Jacó ele enganou seu pai e acabou pegando pegou a bênção da primogenitura para ele. Aí Esaú ficou muito furioso porque o irmão dele havia enganado a seu pai, né? E tinha roubado a primogenitura. Esaú ficou tão brabo que disse: "Ah, qualquer hora eu vou matar o meu irmão." Então Rebeca ficou com medo, né? A Rebeca soube disso, ficou com medo e aí preferiu então mandar Jacó lá para casa do irmão dela, que é o Labão. E aí chegando lá, então Jacó trabalhou para Labão e casou com as duas filhas de Labão, que são Raquel e Lia. E então Jacó trabalhou 14 anos, 7 anos para ter casado com Lia e mais 7 anos para ter casado com Raquel. E depois desse período ele trabalhou mais 6 anos para, para Labão. E aí, então ele tinha já trabalhado 14, o salário desses 14 anos foi para pagar pelo dote das esposas. E depois disso, os 6 anos que ele trabalhou em diante, dali em diante, Labão pagava ele com animais do seu rebanho. E o rebanho de Jacó foi crescendo, que Deus abençoava ele e Jacó foi se tornando cada vez mais rico. O rebanho de Jacó crescia muito. E aí as pessoas ficaram com inveja dele, né? Os outros filhos de Labão começaram a olhar aquilo ali e ficar com inveja pelo progresso ali, pela riqueza que Jacó estava tendo. E aí então Jacó queria voltar para Canaã, que é a terra de seu pai. Porém, quando ele falou com Labão sobre isso, Labão falou: não volte, por favor, fique. E não deixou Jacó voltar. Aí até que certo dia Deus falou para Jacó que estava na hora de voltar para a terra de seus pais. E Jacó então resolveu sair sem avisar nada para Labão. Ele simplesmente pegou todas as suas coisas e saiu às escondidas, né? Pegou suas mulheres, suas crianças, seu gado e saiu sem Labão perceber. E aí então aqui tem a ilustração, né? Imagina como não deve ter dado trabalho, né, para fazer o deslocamento de uma família grande como a dele, com muitos animais, sem o pessoal ver, sem a turma ali do Labão e seus filhos perceberem. E eles saíram e foram indo em direção a Canaã. Aí quando Labão só descobriu que eles haviam ido embora 3 dias depois. E aí então Labão o que ele fez? Ele chamou seus filhos, chamou alguns outros homens ali da casa, né, que eram servos dele, e falou o seguinte: ó, nós vamos perseguir Jacó e vamos alcançá-lo. E a intenção de Labão não era uma intenção boa, ele queria trazer Jacó de volta, né? Ou pelo menos os animais o que Jacó tinha levado. E só que como Jacó e toda a sua família já tinha saído com bastante antecedência, já estava 3 dias na frente, Labão e seus homens demoraram 7 dias para alcançar
Jacó. Mas um dia eles alcançaram, né? 7 dias depois eles alcançaram. E aí então teve uma conversa, né, entre os dois. Só que antes disso, na noite anterior, antes de Labão alcançar Jacó, Deus em sonho apareceu para Labão e falou o seguinte: olha, Labão, não fale nada, não seja agressivo com Jacó, não fale nada, não o ameace. E aí então Labão entendeu que não era para ele fazer nenhum mal a Jacó, porque Deus havia falado isso aí para ele, né? E, e Labão então alcançou Jacó, e quando ele alcançou, eles conversaram. E aí Labão começou a falar de maneira ríspida, agressiva com Jacó, e disse: poxa, você pegou minhas filhas, pegou meus netos, pegou os animais que na verdade eram de Labão, mas agora eram de Jacó, e saiu de fininho, não deixou me despedir de ninguém, e saiu na calada da noite. E Labão então demonstrou, né, que havia ficado muito chateado com a forma como Jacó havia saído e ido embora. Só que aí Jacó falou para ele: olha, se eu tivesse pedido para ti, se eu tivesse te avisado, você não ia deixar eu sair. E era capaz de me mandar embora sem nada, né? Sem nenhum animal, sem nada nas mãos. Era capaz o Labão ter mandado Jacó embora sem nada, sem nenhum salário. E aí Jacó falou: olha, esse tempo todo que eu trabalhei para ti, eu me dediquei, me esforcei, cuidei bem dos teus animais, teu gado cresceu, tu tem muito mais animais do que tinha antes, né? Então Labão também percebeu que Labão foi abençoado por causa da presença de Jacó. E como a gente viu aí em lições passadas, Isaac havia abençoado Jacó. Então ele era uma pessoa muito abençoada por Deus. Então tudo que ele fazia progredia. Por isso que o rebanho de Jacó crescia, mas daí como ele trabalhava para Labão, Labão também foi ficando cada vez mais rico, né, com mais animais. Mas daí como Deus tinha aparecido para Labão e tinha falado aquilo ali, que não era para ele fazer nenhum mal para Jacó, e Jacó, quando Labão falou com ele, Jacó se defendeu, né? Então Labão entendeu que não ia ter como fazer com que Jacó voltasse. Então Labão propôs ali fazer um acordo de paz, e naquela época eles tinham esse costume de fazer acordos de paz. E para selar esse acordo, eles fizeram um monte de pedras. Então está aqui a ilustração do monte de pedras que eles fizeram um altar. E aí eles combinaram, quando eles fizeram esse altar, eles combinaram que nenhum dos dois, que Jacó não iria fazer mal para Labão e que Labão não iria fazer mal para Jacó. E aquele monte ali era o sinal, né, desse acordo que eles haviam feito, esse acordo de paz. Eles juntaram várias pedras em um grande montão, e aí as famílias comeram juntas, e aí depois então Labão teve a oportunidade de se despedir das suas filhas, dos seus netos. Aí desejaram boa sorte um para o outro e foram embora. E essa história ainda vai continuar. Na semana que vem ainda vai continuar. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A gente, em breve, aí, final do mês, a gente vai voltar às nossas atividades presenciais. Então ainda temos aí algumas lições que a gente vai fazer dessa maneira, né? Que eu vou fazer com vocês à distância. Mas a ideia é no final do mês, ali pelo dia 31, a gente voltar às nossas atividades. Já estou com saudade de vocês. E aí a gente vai ter a chance aí de fazer a recapitulação da lição juntos, presencialmente. Vai ser muito bom. Essa lição aqui nos ensina muitas coisas, né? E o procedimento ali de Jacó, veja que Deus o abençoou por Isaac ter abençoado ele, né? A bênção recaiu sobre Jacó e ele teve uma vida
Ele teve uma vida de trabalho, enquanto ele estava trabalhando para Labão, ele trabalhou com diligência, ele trabalhou, se esforçou, trabalhou, começava de certo a trabalhar bem cedinho e ia até à noite cuidando ali dos animais de Labão. E ele fazia isso com honestidade, fazia isso de uma maneira correta e Deus cada vez abençoava mais ele, né? A gente vai ver na história de Jacó como Deus o abençoou. E assim devemos ser nós, né? Devemos fazer as coisas corretas que Deus abençoa. E Deus quer abençoar a cada um de vocês. Então, como é que a gente faz as coisas corretas? A gente tem que ler a Bíblia para saber qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, fazer aquilo que Deus nos ensina a fazer e com certeza Ele vai também abençoar a cada um de vocês. Ok? Vamos então fazer uma oração para terminar essa lição. Bondoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pela lição que tivemos. Obrigado pela história de Jacó, que nos ensina tantas coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde. E estamos esperançosos aí que em breve poderemos voltar às nossas atividades normais. Que possa dar tudo certo, que a gente possa ter também um feliz sábado ao teu lado. É isso que nós pedimos agradecidos em nome do amor de Jesus. Amém. Então tá, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.